Bom, então a partir de agora, oficialmente a gente começa a falar. Eu peço então que, não sendo os palestrantes e tal, pessoal, feche os seus microfones, depois vão conversando. A Patrícia depois explica aí para a gente colocar no chat, já esse papinho aí, fazendo perguntas, ela já fala com vocês. Mas eu vou dar esse pontapé inicial. Eu vou dar esse pontapé inicial, dizendo, como sempre, bem-vindos e bem-vindas todos vocês. É muito gostoso esses nossos encontros. O Instituto Faces, né? A gente, desde o comecinho, entramos nesse movimento de aproveitar esse espaço que está levando um conhecimento, as novidades e reflexões tão importantes, né, para a gente em todos os setores, nesse momento que não está nada fácil. Estamos nesta brincadeira há 4 meses praticamente e as coisas estão, de alguma maneira, acontecendo. É muito interessante a gente falar que tem um lado positivo dessa pandemia, se é que a gente pode falar que tem algo positivo, que é o fato de estarmos juntas toda semana, ampliando. Olha, nós estamos com Rio Grande do Sul, Goiânia, e todas as nossas lives, elas têm acontecido dessa forma e tem sido assim muito, muito rico, muito importante, sim, para a gente. Trouxemos sempre pessoas bem bacanas. A Tânia já esteve com a gente na arte terapia, a Lídia também. Então, tudo isso tem sido assim muito bacana. A Mariana Faceta também, porque são nossas parceiras de muito tempo. A gente sempre está procurando trazer. Hoje, em particular, é uma honra realmente nós estarmos aqui. Para mim, eu sou, para quem não me conhece, né, muita gente não me conhecia, porque estamos atingindo agora um outro grupo de pessoas, que é da reabilitação e agora da arte reabilitação, que as meninas jovens, né, vão falar tanto. Para quem não me conhece, eu sou Vera Márcia Pina, e junto com a Patrícia Pina, eu brinco que é Patrícia Pina Figueiredo, né? Que agora ela se intitula como Patrícia Pina Figueiredo, que ela é a arte educadora e arte terapeuta novinha, né? Então, para não confundir, ela é a Patrícia Pina Figueiredo, e nós duas estamos nessa gestão e coordenação do Instituto FAS. O Instituto nasceu há muito tempo atrás, com o primeiro curso de psicopedagogia, junto com a Lídia. Eu e a Lídia lançamos o curso, nós saíamos lá do Sede Sapiense, formadas. Eu já estava como docente no Sede Sapiense, como na psicopedagogia, mas aí a gente resolveu trazer para um outro grupo, junto a um outro CIESP, professores da rede pública, né, Lídia? E aí formamos. Nisso integramos a neuropsicopedagogia, que aí veio um dos pontos em comum com a Tânia, meu, que é como mestres em distúrbios do desenvolvimento, lá do Mackenzie, e aí eu me integrei também. Então, nossa pós-graduação, diferente do SESI e de outros locais, ela trouxe a neuropsicopedagogia e formou esse par. Aí veio de novo, instigando, querer mais, entrou a orientação familiar. Eu já era terapeuta familiar, a Lídia uma apaixonada por aí também, lançamos a orientação familiar. E aí veio a Patrícia Pina, arte educadora, começando a arte... era arte educadora já, né? E arte terapeuta, falou, vamos fazer a arte terapia. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer a arte terapia. E aí pusemos também no Instituto a Arte Terapia. Gente, ficou assim, a menina dos olhos também. Eu falo que todas elas são.
Então, foi crescendo de um jeito gostoso, porque todos eles nasceram de um lugar muito amoroso, afetivo, porque não era só vamos ter um curso, não, cuidado, um curso preparado, sempre a várias mãos. Aí, realmente, eu inaugurei o instituto, porque aí ele já tinha todos essas pós-graduações, né? A orientação familiar não era pós, mas também ele vem como curso, e estamos caminhando. Hoje, quando a Tânia me procurou no comecinho do ano, olha, começo do ano, Tânia, foi assim, vapt-vupt, ela, Vera, vamos, você topa a gente fazer isso junto no instituto e tal? A gente é chancelada, temos uma faculdade que nos chancela, né? Que é a Facom. Eu falei, vamos lá. E era um curso tão cuidado pela Tânia, tão preparado, com a Ana Carmen, com professores deste tipo, Ana Liz. Aí eu fui ler tudo, aí eu fui me apropriar mais. A arte já estava no sangue mesmo, aliás. Eu sou filha de artistas, de artista, já estava super influenciada. Hoje, sou realmente junto com a arte-terapia, trabalhando. O SEDES sempre me trouxe esse lugar, né, da arte-terapia. E a arte, junto com a reabilitação, ela é primorosa. É uma coisa, assim, que mostra um outro lugar, porque trabalha de forma inteira. E foi isso que eu fui me aprofundando mais, e compreendendo que a arte reabilitação, que a Tânia e a Ana Carmen traziam para cá com esse cuidado dessa nova pós, ela também integra aquilo que a gente acredita, que é a visão sistêmica. Quando todos os nossos cursos, eles têm essa base da visão sistêmica, porque a gente entende que o indivíduo ele se constitui através da relação com o outro, com as emoções, com as muitas situações, formando um todo maior. Então, nós nos constituímos através de uma grande rede, uma rede que não permite que hoje se olhe para a educação, para as questões de problemas, deficiências, relações familiares, não se permite mais relacionamentos de mundo, não se permite mais que se olhe para isso como resultado de causa única. E é isso que a visão sistêmica nos apresenta. Não existe mais um olhar para uma causa única. Existe uma rede que se integra. Então, quando a Tânia nos apresenta este olhar que ela traz para a arte reabilitação, é uma arte reabilitação que, sim, cuida de olhar o ser humano inteiro e integrado numa rede maior. E isto, para mim, acho que foi assim, a pedrinha que eu nem tinha dúvidas, porque eu já conhecia a Tânia. A Tânia é professora dos nossos cursos de psicopedagogia neuropsico e de arte-terapia há muito tempo. Mas, assim, foi aí que eu olhei e falei, sim, tem algo que casa com aquilo que eu e a Patrícia entendemos dentro do Instituto. E, assim, Tânia, muito, muito bem-vinda. Eu falei que hoje eu e Pati estamos com você, logicamente, com a Ana, Carmen, junto com todos esses professores queridos que vão estar junto. É a pedra fundamental para a gente fazer a primeira pós-graduação em arte-terapia do Brasil. Com bases aonde? Com a Ana Alice, que aí eu fui ler tanta coisa, Ana Alice, que você nem acredita de você, e é um aprendizado fantástico. Então, assim, eu quero agradecer muito a você ter confiado em trazer isso. Vamos fazer de tudo realmente para essa pós ser formada e a gente conseguir, sim,
E uma coisa que é interessante da pandemia também é que a gente pode apresentar essa nossa arte-terapia numa ponte com muitos lugares no Brasil, né, Tânia? Porque não é EAD, é remoto, mas a gente pode estar fazendo essa ponte. Então, muita gente vai poder estar vindo para a gente também. Então, assim, gente, nós temos aí o canal do YouTube, que é o Instituto. Patrícia depois sobe esse vídeo e vai disponibilizar para todos vocês, e aí vocês vão poder continuar acompanhando a gente. Então, muito bem-vindos, muito obrigada. Analice, muito obrigada. Eu vou deixar a Paty só falar um oi para todo mundo, e aí eu passo a palavra para a Tânia, que vai te apresentar, eu sei que carinhosamente, porque eu sei do carinho que ela tem, e você agora já ficou de um carinho enorme. Eu já te vi muitas vezes no SEDES, mas era assim, oi, oi, né? E agora, estando aqui assim, junto, é um prazer muito grande, muito obrigada, tá bom? Patrícia, a fala é tua, minha filha. Melhorou meu som? Ótimo. Boa noite a todos. Obrigada e a todas, né? Obrigada pela presença de todo mundo. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui, que vai compartilhar aí com a gente tanta experiência. Tânia, já vou passar a bola para você. Quero só, na empolgação, a Vera acabou falando arte-terapia, mas é arte-reabilitação. E o curso ele está formado, ele já está todo prontinho, a gente só está esperando formar a turma. Então, da arte e reabilitação, que com certeza vai formar e vai ser muito, muito rico, vai ser muito importante a gente ter essa pós aqui no Brasil dessa forma. E estou por aqui, vocês querendo mandar alguma pergunta, alguma questão, por favor, podem mandar aqui no chat. Eu acabei de ver que estão perguntando onde fica o Instituto Faces. Ele fica em São Paulo. A gente não tem ainda uma sede física. Os nossos cursos são feitos em escolas parceiras, mas aqui em São Paulo. E aí, qualquer outra informação que vocês queiram do curso, do instituto, ou dos outros cursos, podem mandar também aqui no chat, que eu anoto para entrar em contato com vocês, ou vocês podem olhar nas redes sociais e mandar mensagem para a gente, tá bom? Agora eu deixo a bola com a Tânia, com a Ana. A Mariana Farceta te mandou um beijo aqui, Analice. Mari, abre seu microfone, que a Ana está no celular e ela só vê quem fala. Dá um oizinho aí. Vou ligar minha câmera também, é porque eu tô na roça e aí a internet tá devagar. Já desliguei minha câmera. Oi, Ana! Um beijo. Era só isso. Que bom, só para ela mesma. A Analice está sem som agora. A Ana Carmen apareceu, Tânia. Eu vi a Ana Carmen agora. Apareceu, já está aqui, já está aqui. Tá bom. Eu falei, Bom, Ana é Carmen. isso aí, gente. Pronto, é tudo seu, Tânia. Tânia, fica à vontade aí para apresentar a Ana e as duas Anas. Para quem me conhece sabe que eu sou recheada de Anas, né? Uma mãe Ana, uma mãe da arte terapia Ana, né? Da arte e reabilitação. Então, quando a Vera falou que tem um carinho, vem um carinho recheado, vem cheio de amor, na verdade, a apresentação, né? Então, eu tenho maior honra, na verdade, de trazer hoje a Analice aqui para essa pedra fundamental. Ela sabe o quanto esse lugar da arte e reabilitação, para mim, é importante, para muitas pessoas que passaram com ela ali pela CD, foi importante neste processo de formação, o quanto a gente leva isso com muito carinho e com muita responsabilidade. A gente tem muita responsabilidade por aquilo que você nos passou, por aquilo que você nos ensinou, e é essa responsabilidade que a gente está trazendo para um curso de pós-graduação.
Então, eu vou deixar vocês com a palavra a Ana Alice Francischetti, que é artista plástica, gravurista, arte educadora, arte terapeuta e arte reabilitadora. Ela foi a precursora da arte e reabilitação no Brasil. Ela implantou o setor de arte e reabilitação na Associação de Assistência à Criança Deficiente, tanto o setor no centro de reabilitação, quanto no hospital, na enfermaria. É autora dos livros Arte e Medicina, Arte e Reabilitação, Caminho Inovador para a Arte e Terapia. Tem um estudo profundo em relação à arte, à reabilitação e ao cérebro. Ana, muito obrigado. É um prazer e uma honra ter você hoje com a gente. Paty, dá só um linkzinho para a Ana abrir ali o microfone. Ana, clica só para você abrir seu microfone, por favor. A Paty vai te dar um... Vamos lá, não tem problema. Aê! Não, os dois juntos, misturados, não dá, né? O Face, o notebook, o computador. Nossa, é muita coisa na minha cabeça. Bom, enfim, é uma honra para mim, uma honra e uma emoção muito grande, né? Eu saber que... vou falar Tânia, mas eu estou abrangendo a todas vocês, a Patrícia, a Vera, a todas, né, que deram a oportunidade de nós continuarmos com o nosso pensamento sobre o que é uma arte-reabilitação. Né? Porque eu estou vendo que a maioria que está aqui no programa, elas foram minhas alunas, foram estagiárias da CD, foram funcionárias depois, né, que por minha indicação, foram funcionárias na unidade de Osasco e em outras unidades. É uma honra saber que vocês estão juntinho comigo e que vocês, eu estou passando meu anel a vocês, né, que vocês é que vão dar continuidade a esse sonho, né? Porque, na realidade, eu começo assim, eu tive duas grandes paixões, né? Uma é a arte-terapia e a outra, a arte-reabilitação, e a outra é a própria gravura. E, como toda paixão, teve momentos muito interessantes, outros menos interessantes, algumas horas eu senti medo, eu não sabia realmente se eu devia continuar, se aquilo estava certo. É uma responsabilidade, uma ética assim, profunda que nós temos que ter diante de um paciente. Então, eu acho que eu passei por todas as modalidades de uma paixão verdadeira, né? Eu tive assim, um grande prazer de sonhar em que a arte fosse um auxiliar da reabilitação. E encontrei no Dr. Ivan Ferrareto, diretor clínico da ACD no período, um total apoio e interesse pelo lançamento, né, da arte e reabilitação dentro da ACD, porque o pensamento dele sempre foi que ele dizia, não basta, a reabilitação não é só saber andar, né? É preciso que a criança, os adolescentes e adultos tenham ou uma cultura diferente, um saber além, né, do corpo para poder enfrentar as dificuldades da própria deficiência, né? Fica muito mais fácil quando você tem várias opções, você é um corpo com muitas possibilidades, né? E, enfim, lançamos, né, o setor, né, teve início e começamos a arte reabilitação. Eu tenho o nome de reabilitação porque eu estava no centro de reabilitação, não é? Coincidência, eu ainda não tinha feito a arte terapia do CEDES, né? Isso foi mais ou menos, esse início foi em 85, né? E eu vi que essa oportunidade me dava acesso,
né, tanto o corpo clínico da CD como as inúmeras terapias, né? Fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional e tantas outras, né? O que também facilitou muito meu conhecimento e meu saber, né, sobre as outras terapias também, né? E tudo isso em benefício do próprio paciente, porque quando você conhece, você está beneficiando aquele outro que você está atendendo, né? Então, nós começamos assim, pensando, bom, nós estamos num lugar de reabilitação, então isso aqui é arte e medicina, né? É uma junção, arte e medicina, um entrelaçamento bastante complexo e que exige muita reflexão, pela ambiguidade dos termos vinculados. A arte é uma coisa e a reabilitação, né, ou a medicina seria outra. Os males incapacitantes sempre existiram, né? Desde que o mundo se tornou um mundo, desde os nossos antepassados que pintavam, né? O povo primitivo que pintava as paredes das cavernas, mas ele ia buscar, quando ferido, a sabedoria, né, dos pajés e dos curandeiros. Então, eu acho que a arte medicina começa nesse tempo muito remoto. E, ao longo dos anos, muitos artistas, não existia fotografia, muitos artistas, eles foram documentando através dos seus trabalhos, dos seus desenhos, das suas pinturas, as patologias de várias pessoas, né? Isso todo ao longo. Mas, quando chega no Renascimento, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci e tantos outros começam a fazer as dissecações, né, para um conhecimento maior do corpo humano. E essas dissecações eram feitas nos ateliês dos artistas. Eles desenhavam e mandavam todo esse material para as universidades de medicina, para a faculdade de medicina da época, né? É um material preciosíssimo, em que os médicos também depois começaram a fazer também consultas, né, e pesquisas sobre esses dados deixados pelo genial Leonardo da Vinci, né? A Selma Siornai é a fundadora do curso de arte-terapia do SED Sapiense, né? Você sabe que hoje em dia eu pertenço ao departamento de arte-terapia, mas eu fui docente e continuo docente convidada, eu sou uma professora convidada do curso. A Selma Siornai, ela fala sobre a questão da arte e medicina, e ela tem raízes muito fortes, né, e promissoras, porque a arte e a medicina, elas exigem uma entrega total da terapeuta, não é? E principalmente quando nós falamos assim da humanização hospitalar, né? Quando nós vamos atender um paciente que está num leito de um hospital, numa cadeira de rodas, nós temos que nos doar por inteiro, porque este paciente ele está extremamente fragilizado, está abalado, né, no seu sentido de vida. E são frases da Selma e eu deixo aqui, né, a minha gratidão, né, a Selma, a minha admiração, porque ela, ao longo desses anos, ela deu total apoio a esta matéria nova, arte e reabilitação, né? Inclusive, muitas vezes, eu busquei a Selma para orientações, supervisões, e o tempo inteiro Selma estava sempre presente, né, nessas minhas buscas, né, de um melhor conhecimento. Eu acho que, assim, né, numa visão geral, eu dou para vocês onde começa realmente, né, a arte e reabilitação, né? Porque se nós formos fazer uma pesquisa, ela vai assim bastante longe. Mas realmente o que muito interessou
na parte da arte e reabilitação é a questão das pesquisas dos neurologistas. Né? Nós começamos em 85, nós tínhamos poucas informações sobre o que estava acontecendo, né? Na Rússia tinha a cortina de ferro, mas depois uma das nossas neurologistas, a doutora Ângela Souza, que também eu presto minha homenagem, foi minha orientadora na parte de neurologia, ela foi para a Espanha e ela trouxe todas essas informações de Vygotsky e do Luria. Né? Então, nós estudamos muito Luria, inclusive também com a doutora Elza Antuña, da USP. Isso foi o começo. Né? A partir de uma nova era, em que entre o computador, as imagens computadorizadas, muitos pesquisadores fazem os seus estudos entre o cérebro, né, e as questões da arte, cérebro e medicina. Então, eu posso assim citar, não vou me alongar muito no assunto, eu cito assim Gardner, né, que é um livro de fácil acesso, e tem a tradução. Então, ele é o autor das múltiplas inteligências. E ele estudou muito as pessoas com AVC, com traumatismo crânioencefálico, e ele viu que eles podiam ter um acidente, deixar de falar, ter problemas motores, e às vezes continuavam desenhando. Né? E outros tinham o mesmo AVC, mas não conseguiam. Por quê? Porque dependia da área que tinha sido lesionada e da extensão também desta lesão. Damasio, Antônio Damasio é também um outro neurologista português, bastante famoso, que se interessa muito pela arte. Ele diz que para você ser feliz, você tem que fazer arte. Né? Então, é um conhecimento, me parece assim, da prática mesmo, né? Porque para você ser feliz, tem que praticar arte, é porque ele talvez pratique a arte. Né? Ele é um casal, ele e a esposa, que são neurologistas. Né? E nós tivemos também, no começo, né, as informações do neurologista também americano, Donald Woolley, né, que também trabalhou muito com as crianças, principalmente a criança PC. Ele próprio é portador da poliomielite e se interessou muito pelo desenho da criança, tanto pelo desenho da criança normal, como pela criança com problemas neurológicos. Né? Também são livros imperdíveis em que se aprende bastante. Além desses três que eu citei, é evidente que existem milhões, outros tantos, né? A parte da neurologia está muito adiantada, todos os dias tem novidade, é um estudo incansável, né? Então, eles continuam pesquisando e cada vez mais, né? Nós temos também, eu acho que é interessante citar o caso da Ana Amélia Barbosa, filha da Ana May, que é uma arte educadora. Ela teve também um AVC tronco cerebral e ela continua atendendo as crianças com paralisia cerebral no Instituto Tomi Otaki. Ela não consegue mais falar, né, mas ela consegue se comunicar através também da computação. Então, eu acho interessante porque é um caso que está muito junto de nós, né? E nós não sabemos quantas pessoas, na realidade, né, estão nesse papel de, às vezes, sendo um deficiente, de estar transmitindo seus conhecimentos. Ela é doutora, a Ana Amélia Barbosa é uma doutora também, né? E nós tivemos outros artistas, né, que também continuaram trabalhando, apesar de terem uma grande lesão, né, como o Antônio Lizárraga, e ele pedia para uma segunda pessoa desenhar, e ele ditava
o que ele estava pretendendo desenhar, né? É um ditado gráfico, que é muito interessante também essa parte do ditado gráfico, né? Como um exercício dentro da questão da neurologia. O que eu posso assim dizer também é que assim foi muito rico a questão de nós podermos ter trocas com as várias equipes, né, da CD, tanto a equipe médica, aulas constantes, como a equipe de terapeutas, que muitas agora vão fazer parte do curso, né? Porque nós começamos a entender um pouco das metas, né, da filosofia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, essas reuniões de equipe, reuniões de cada setor. Então, foi muito enriquecedor essa parte. E o que nos permitiu também, neste momento, nós criarmos, ou o próprio setor de arte e terapia, cria o seu próprio protocolo. Né? Depois de todas essas reuniões, depois de adquirir esse conhecimento, ela cria um protocolo em que faz parte, né, do prontuário dos pacientes, já com algumas noções, tanto de Piaget, na parte do desenho, Liquet, né, que seria não propriamente Piaget. Piaget nunca trabalhou com uma pessoa deficiente, mas os ensinamentos dele foram muito importantes para o nosso protocolo e de outros neurologistas. Tá? Além, né, dessa parte, né, enriquecedora, que foi uma parte de troca entre os setores, né, e nas discussões de estudo de caso de cada equipe, nós também iniciamos, né, o setor de arte e reabilitação inicia a introdução, né, das estagiárias do setor. E elas foram, assim, de fundamental importância, porque elas, além de elas estarem ajudando, e muitas delas estão hoje presentes, o que me dá uma grande alegria, todas elas fizeram pesquisas, né, sobre a supervisão do setor de pesquisa e ensinamento da própria ACD. E então foi dessa forma que eu também consegui introduzir na enfermaria infantil e dos adultos, que com a fundação do hospital em 1994, do hospital do Centro Cirúrgico da ACD, houve essa oportunidade, né, de nós estarmos também presentes nas enfermarias infantis, né, atendendo um projeto que foi chamado de Arte Transformando a Dor, em que eu contei sempre com a ajuda das estagiárias, das voluntárias e de todo o corpo de enfermagem, né? Porque para adentrar a uma enfermaria, você tem que passar também por uma supervisão, por reuniões com a equipe da enfermagem. Então, também foi, assim, de uma forma muito rica, um dos primeiros hospitais, foi a ACD também, a aceitar a arte nas enfermarias, e as enfermeiras diziam que as crianças, principalmente depois de terem um atendimento em arte-terapia, muitas vezes eles podiam suspender até certos remédios, as crianças não choravam mais, ficavam entusiasmadas, ficaram perguntando quando é a próxima reunião, né? E faziam desenhos, brincadeiras, jogos, né? Nós organizamos também toda uma programação para esse fim, para deixar essa criança bem mais tranquila, bem mais confiante. E não atingindo apenas a criança, mas atingindo o pai ou a mãe, ou familiares que estivessem na hora visitando a criança, né? Então, é uma coisa muito mais abrangente, não apenas o atendimento ao paciente, mas acolhendo, né, também as dúvidas, né, dos seus familiares, né, e sempre muito
voltadas, né, às questões da ética, né? Eu dava a supervisão, mas a minha preocupação maior era com a ética desta pessoa que estava se formando, né? E também o respeito a este paciente, né? Aos seus ideais, à sua religião, à sua raça, aos seus traumas, seus projetos, né? E tudo isso mantido muito em segredo, né? Além dessas, eu acho que eu estou citando assim, as coisas, né, de maior abrangência, né, que a arte-terapia pode alcançar, né? Então, já seria a formação das próprias arte-terapeutas, né, que estavam em processo de aprimoramento já, né, fazendo a sua pesquisa, né, a sua pesquisa e ela tinha ali presente, né, toda uma população que fosse necessária para a pesquisa, né, ou dentro do próprio setor de arte e terapia, ou algumas fizeram os trabalhos da enfermagem, como muitas, né, fizeram os trabalhos indo semanalmente ou 2 vezes por semana até as enfermarias para fazer as suas pesquisas, né, de arte reabilitação. Outro momento assim bastante significativo para mim foi a questão. Vocês sabem que no Brasil nós temos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência e devemos ter não sei quantos milhões de pessoas que têm um preconceito ainda terrível em cima das pessoas com deficiência. Então, lutando contra o preconceito, né? Eu luto contra todos os preconceitos, ou seja, contra o deficiente, contra os problemas raciais, sexuais, a todos eles, né? Nós, unindo com o ideal da instituição, que era de aprimorar o atendimento, mas também que essa criança pudesse enfrentar tanto as escolas, né, porque nós tínhamos a escola primária, né, na CD, mas não tínhamos o ginásio. Então, ela teria que, quando saísse da CD, enfrentar a escola, né, que também tem um enorme preconceito, e depois enfrentar a própria sociedade como um todo. Então, nós, além disso, tinha a questão do mercado de trabalho, e também eles encontram grandes dificuldades. Então, nós pedimos e tivemos total apoio de toda a diretoria, eu sempre tive um total apoio da diretoria da ACD, dos médicos, dos terapeutas. Nós começamos a organizar anualmente exposições, em que nós mostrávamos ao público uma obra, por vezes ingênua, mas de grande beleza, né, para que o público conhecesse essa obra tão ingênua, bela, e que o portador de deficiência era capaz de produzir, né, com toda a sua noção, com a sua criatividade, com todo o seu saber, né? Saber. Então, foram exposições muito bonitas, né? No SESC, na Fiesp, em vários outros museus e galerias, né? E isso também dava uma grande satisfação para a família, porque ela passava, a partir daí, a ver o seu membro da família que era deficiente de uma outra forma, valorizando essa pessoa que era capaz, né, de levar a sua produção para uma exposição onde outros artistas estavam presentes, né? Então, ali eles não eram mais os deficientes, mas eram os próprios artistas, tanto os adultos quanto as crianças ou os adolescentes, né? Isso também traz, assim, uma enorme alegria. E isso, de uma certa forma, conseguia com que as pessoas vissem o deficiente, né, como um ser com personalidade, com criatividade, com imaginação, facilitando a entrada dele ou numa escola
né, já superior, ou mesmo que nós temos vários deficientes com paralisia cerebral formados pelas faculdades, ou mesmo abrindo o mercado de trabalho, que é tão importante, né, para a pessoa se sentir participante de uma sociedade. Eu acho que, de um modo geral, seria esta a minha fala, né? Eu acho que eu tive um tempo em que eu ensinei, eu tive um tempo em que eu atendi, tive um tempo em que pesquisei, né? Quando você sabe, você ensina, mas para pesquisar é quando você não sabe. Então, eu também passei por essas diferentes fases, né, do estudo, que seria uma época para ensinar, uma época para pesquisar, uma época para escrever. E hoje eu continuo participando de algumas aulas, né, tanto na Unifesp, no SEDE Sapiense, pertenço ao departamento, e agora estou aqui também, né, com muita satisfação, com grande alegria, e eu passei meu anel, né, às novas artes reabilitadoras, né? Já passei meu anel com muito carinho para a Tânia, né, e todas que estão aí presentes e percorreram com a gente essa pequena, grande história da arte reabilitação. Muito obrigada. Tem palmas assim, né? Muito obrigada. Muito obrigada. É sempre muito bom te ouvir, é sempre muito bom. Eu fico sempre muito emocionada de ouvir a Ana e sempre é sempre uma aprendizagem nova. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pelas suas palavras e pela sua trajetória, que é tão linda, de garra, de luta e de construção de um novo saber, né? Muito obrigada. Então, eu gostaria, assim, terminando, né, dizer que a pesquisa contemporânea realizada no âmbito da neurocognição pode ajudar na recuperação das funções cognitivas. Eu tinha esquecido de acrescentar isso, mas eu acho muito importante, valorizando, né, a questão da neurocognição, né, que é por aí, este é o caminho para a recuperação das questões de cérebro e arte. A Tânia ia apresentar alguns desenhos, tá lembrada? Você quer que eu coloque? Eu já Pode colocar, eu acho que agora, tá, né? Porque aqui eu finalizo. Paty, você tem que só virar o rosto aqui para poder compartilhar. Tem o quê? Não, a Patrícia. Ah, Patrícia. A técnica não tô conseguindo, Paty, não. Então vamos lá. Deixa que eu ponho aqui. Agora foi. Foi? Foi? Tá. Então aí eu vou comentar alguns desenhos, né, para vocês se animarem. Deixa eu entrar aqui. Tá. Querida, muito obrigada, querida. Tá dando para ver, Ana, já? Tá sim. Eu falei que o próprio setor de arte e reabilitação produziu, né, o seu protocolo, suas metas, né, baseadas em alguns estudos de Piaget ou de outros neurologistas. E vamos dizer, no início, né, nós pedimos, na primeira entrevista, nós pedimos ao paciente que ele sempre faça desenho do seu rosto, a sua imagem corporal e o da família. Através do desenho da imagem, eu vou conhecer este meu paciente. Por exemplo, essa é uma criança com malformação corporal, né, mas bastante inteligente, ele faz sempre apenas o rosto. Seguinte. Aqui ele me traz a família, mas eu percebo, vocês vão ver no próximo,
que esta família está reduzida. Então, só de olhar, eu já sei que esta família houve uma separação, houve um desquite, um divórcio, alguma coisa parecida, né? Porque o pai já não está presente, estão apenas os irmãos, mas ele está presente. Vocês veem que ele coloca as próteses, né? Que também é outro ponto que a arte reabilitadora precisa conhecer muito, são as questões da cadeira de roda, das próteses, das órteses, das adaptações dos materiais. Seguinte. Aqui vocês veem, então está a mãe, a queda está a família, aqui já está só a mãe, o irmão, a irmã e ele. Então eu já percebo que através do desenho, embora nós não sigamos a linha interpretativa, né, nós seguimos uma linha formal, né, daquilo que nós vemos realmente, eu vejo que tem menos gente, né? O que terá acontecido com essa família, né? Na realidade, eles tinham se separado. Seguinte. Aqui já seria um desenho, né, de um quarto de hospital, em que a criança, quando nós abrimos a oportunidade, né, do atendimento de arte e reabilitação na área hospitalar. A importância, né, de se conhecer a imagem dessa pessoa, porque ela vai retratar todas as suas deficiências quando ela vai fazer um esquema corporal. Então, eu já sei que ela tem uma lesão, à direita ou à esquerda, ela consegue ficar de pé, mas também tem uma lesão a nível de pé. Então, isso de uma forma de visual, eu já consigo perceber. Seguinte. Aqui seria uma criança trabalhando, brincando, que ela era a doutora. Então, ela reproduz no seu boneco toda a sua cirurgia, toda a cirurgia que ela passou, os cortes, tudo, né? A febre, a temperatura, porque nós usamos nas áreas hospitalares, nós usamos os materiais do próprio hospital, que é para dessensibilizar a criança ou o adulto, né? Este material não é ruim, ele pode ser bom, ele pode ser usado também como arte. Então, nós usamos radiografias, usamos algodão, usamos mantas, usamos agulhas não, mas as seringas de injeções quando a gente faz aquarela. É muito interessante, muito rico o material hospitalar, para nós conseguirmos entrar em contato, né, com o nosso paciente. Seguinte. Bom, aqui seria de um paciente que teve um AVC e ficou hemiplégico. Então, é interessante porque, assim, se minha mão direita falha, a esquerda pode executar o ato motor, né? Então, isso é muito importante para o paciente, ele saber que ele ainda lhe resta mais uma mão e que esta mão ela tem atividade motora e ela obedece, né? Ela é ativa, ela sonha, ela quer fazer coisas. Seguinte. Nós aprendemos muito com os nossos pacientes, né? Muito mesmo. Talvez mais nós aprendemos do que eles, né? Então, o paciente também do grupo de AVC, já um senhor muito bem-humorado, apesar da lesão, né, do AVC, ele escreve assim: você já sorriu hoje? Então, dos nossos pacientes, nós recebemos lições de vida. Seguinte, eu não sei se tem mais um, eu acho que dá. Eu acho que tá bom. Eu acho assim, para vocês terem uma ideia, né, da riqueza, né, do desenho de um paciente. Quantas coisas, né, ele vai descobrir, porque Freud e Jung também foram muito importantes para nós, por causa da simbolização, né? E o Freud, ele diz que é muito mais fácil você falar através de imagens do que pelo inconsciente, né, que tem um corte, ele não deixa vir
todas as coisas, né? E a imagem é muito mais fácil de você produzir e de você falar sobre essa imagem do que através da palavra. Eu acho que seria eu termino por aqui, depois de ter mostrado as imagens, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Ana. Obrigada novamente. Obrigada, A gente está achando formas, né, de nos expressar. Nossa, estou recebendo demais ontem. Muito de nos obrigada. Expressar. Muito Sim, obrigada. sim. Eu que agradeço, tá? A presença de vocês, né, nesse caminhar. Muito obrigada. Muito bom. Eu aguardo pelas... Complementando, então, a nossa fala de hoje, nosso encontro de hoje, a gente vai ouvir um pouquinho da Ana Carmen Nogueira. Ela é artista, educadora, arteterapeuta, graduada em Educação Artística pela FAAP, especialização em Educação Especial pela Unicid, arteterapia pelo Centro Universitário Fiel, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, doutoranda desse programa de Educação, Arte e História da Cultura, e desenvolve uma pesquisa sobre pintura encáustica e arte-terapia. Bem-vinda, Ana Carmen. Ana Carmen é minha parceira de jornada aí quando a gente começou a falar de arte e reabilitação. É quem ajudou e continua ajudando, estamos juntas, assim, uma de braço dado com a outra, falando aí, trazendo o curso e essa estrutura do curso que a gente pensa aí em arte e reabilitação. Oi, pessoal. É uma honra estar aqui junto com a Analice e com a Tânia. Eu só estou, assim, quando a Tânia começou a falar sobre o curso de arte e reabilitação, eu falei assim, ó, vou te ajudar. Vou te ajudar, de qualquer jeito eu vou te ajudar, porque esse curso tem que sair. Esse curso realmente é da Tânia e da Analice, elas que fazem, eu só estou aqui acompanhando e aprendendo muito com elas, como sempre, e a Analice sempre me ensina a ser de bom tom, né? Uma pessoa de muito bom tom. Eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa equipe. Eu sou uma pessoa que nunca fiz parte da ACD, nem do SEDES, nem de nada disso, mas eu sou apaixonada pela arte reabilitação e pela educação especial e pelas pessoas, e estudo da deficiência visual. Isso, para mim, é extremamente importante e modificou a minha vida ter entrado em contato com a deficiência visual, me ensinou muito, me modificou. Então, eu gostaria, e hoje, então, eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência e como é que eu enxergo isso. Então, eu tenho uma apresentação, a Paty pode começar a apresentação, Paty? Então, eu começo com essa entrada pelo quadro Ventania, do Antônio Parreiras, que foi um quadro que o Antônio Parreiras, esse quadro Ventanias, ele está lá na Pinacoteca do Estado, que é um lugar onde eu sempre frequentei com os meus clientes, meus alunos de deficiência visual, num ateliê que eu tinha para deficiências visuais, e o Ventania sempre foi motivador de grandes discussões entre eu e eles, né? Pode passar. Tem que fazer um clique a mais. O clique... Não. Volta.
O clique fica embaixo, que é onde está o vídeo. Achei que ia passar uma coisa. É esse vídeo aqui que eu tô com ele separado. Isso, pode passar. Eu achei que ele estava dentro do PPT. Tá, vou passar, peraí. Quem já viu o vento? Nem eu, nem você. Mas quando as folhas caem tremendo, o vento está passando. Quem já viu o vento? Nem você, nem eu. Mas quando as árvores curvam suas copas, o vento está passando. Cristina Rossetti. Isso foi só uma sensibilização. Então, foi em 2007 que eu encontrei pela primeira vez a professora Elci Manzini, no colóquio Ver e Não Ver, no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant. Eu estava trabalhando, já estava desenvolvendo um trabalho de ateliê com pessoas com deficiência visual desde 2004, no projeto Acesso, e eu estava lá realmente para apresentar um trabalho e dentro desse colóquio. Eu fiz a graduação em artes, né, em artes plásticas, e muito tempo depois que eu fiz a especialização. Mas foi nessa palestra da Manzini, no colóquio, que tudo se modificou. Ela me tirou do eixo, me deslocou, ela me instigou, ela realmente me deu um chacoalhão. Ela iniciou a sua fala com alguns questionamentos. O que pode uma pessoa cega em relação ao vidente? Do ponto de vista cognitivo, não há problema, mas uma pergunta permanece. Como ela recebe informações significativas? Pode passar. Ver é sempre mais do que ver. Perceber é entrar em contato com o objeto, entrar em contato consigo mesmo. A pessoa com deficiência visual, quando se sente apoiada e estimulada, sente a possibilidade de explorar e ampliar o seu interesse pelo mundo. Pode passar. É preciso compreender como cada um percebe o mundo. Cada pessoa está no mundo em seu próprio corpo solo, das experiências perceptivas através das quais pensa e amplia seus conhecimentos. Manzini me apresentou novas formas de estar e compreender o mundo. A partir daí, eu entendi que eu precisava procurar mais referências, estudar muito mais, descobrir a fenomenologia com Merleau-Ponty, aprendi com Oliver Sacks, com a Eliane Ormelese e
Poetizei com Bachelard. Fui fazer arte-terapia. Descobri que nunca mais eu ia parar de estudar. Fiz o meu mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, tendo a Elsie Mazzini como minha orientadora, e hoje sou doutoranda nesse programa, sendo orientada pela professora Miriam Celeste Martins. Dessa minha trajetória, o que eu posso dizer é a minha mudança de atitude e abertura para a experiência do corpo sensível do outro. Isso se tornou parte da minha vida, não apenas para as pessoas com deficiência visual. O que eu aprendi com todos os teóricos, mas com todas as pessoas que atendi, é que cada um está no mundo de uma maneira diferente da minha. Cada um tem uma experiência distinta da minha. Percebemos e experienciamos o habitar o mundo de uma forma única, diversa, e por isso essa troca pode ser muito rica. Pode passar. A percepção se faz nas relações e vai depender de cada um. Ao entrar em contato com o objeto, entramos em contato com quem nós somos. Quando entramos em contato com uma maçã, com qualquer objeto, sei do objeto e sei de mim, pelo próprio toque, né? Nós somos o corpo, um corpo, somos experiências, somos conhecimento e tudo isso entra na nossa percepção. Pode passar. Pode passar. Quando estamos falando de percepção, precisamos saber até onde estamos abertos ao conhecimento. É com o outro que aprendemos sobre nós mesmos. O que percebemos enquanto estamos vivendo? O que nossa cultura nos permite sentir? Pode passar. O tato tem a mão como suporte, mas não se restringe à mão. Ele envolve toda a pele do corpo. A mão é tocante e tocada, o tato é ativo. Tocar é uma aprendizagem da mediação. O que é um corpo distante do tocar? A percepção deve ser estimulada, educada, para estarmos abertos a aprender por meio dos sentidos o mundo que habitamos. É preciso compreender como cada um percebe o mundo. Cada pessoa está no mundo com seu próprio corpo solo das experiências perceptivas, através das quais pensa e amplia seu conhecimento. Pode passar. Como um sistema circular do qual Mohan fala, somos todos produtos de uma reprodução biológica. Tornamo-nos produtores e reprodutores do processo. Voltamos ao início, mas ao mesmo ponto que começamos. Efetuamos um movimento helicoidal, onde a cada circulação estamos um nível acima. Ampliamos e renovamos nossos conhecimentos à medida que assimilamos, incorporamos novos conhecimentos à nossa bagagem cultural em um movimento que não se completa, visto que estamos sempre aprendendo. E hoje, com essa volta aí com a Analice, a gente já deu mais uma volta, né? Já estamos mais num patamar mais acima, e cada dia eu estou aprendendo um pouquinho mais com vocês. É uma honra estar aqui com vocês, e eu espero que a gente construa muitos conhecimentos juntos. Obrigada. De novo, aprendendo novas formas. Obrigada, Ana. Eu falei para vocês, minha vida está recheada de Anas. Boas Anas. Bom, eu trouxe aqui uma fala para a gente ir encerrando, né? Eu vou iniciar agradecendo, na verdade, a todos pela presença e pela oportunidade de estar falando de um assunto pelo qual eu sou apaixonada. E estar junto com a pessoa que me apresentou a paixão, né? Essa paixão, então, é um presente. E poder dar sequência a um projeto que ela traçou de maneira tão estruturada como vocês viram, é uma honra.
Ao iniciar minha trajetória dentro do centro de reabilitação, logo depois de sair da arte-terapia, fui direto, a primeira pessoa com quem eu fui atuar foi com a Analice. Então, eu vi como o processo artístico é rico no trabalho da reabilitação e também da estimulação das funções cognitivas. A minha trajetória, talvez diferente, seguindo rumos diferentes da Ana, foi voltado mais para dentro da academia. Eu fui estudar. Como a Ana falou, na pesquisa, o que a gente faz? A gente vai estudar. A gente não sabe, a gente vai estudar. Então, quando eu entrei e comecei a ter um monte de interrogação sobre o que era um cérebro que tinha tido uma lesão, o que era um corpo deficiente, aí a gente passa a estudar, a gente passa a ir buscar. E aí, nisso, eu me aprofundei nesses estudos da neurociência e também em distúrbios do desenvolvimento, né, Vera? Tão rico, um curso tão rico que traz tantas oportunidades para a gente. Mas eu posso dizer que a busca de ambas, né, sempre foi entender como é que o processo artístico funcionava e trabalhava dentro desse processo da reabilitação. Alinhar, então, a arte e o cérebro. Na reabilitação, a gente tem muito como meta o envolvimento de habilidades, melhora funcional, qualidade de vida, integração familiar, profissional, social, o exercício da cidadania e também a autonomia do indivíduo. A gente trabalha dentro da reabilitação com a palavra autonomia. Eles precisam saber o que querem e o que não querem, dar voz e expressão a dizer quero ou não quero. Não pode ser um mundo pronto que venha para mim. Eu preciso criar essa autonomia. E a arte se encontra em todas essas possibilidades. A reabilitação, então, por meio da arte, tem o desenvolvimento, o objetivo do desenvolvimento emocional, cognitivo, perceptivo, motor e também intelectual do paciente. É por meio desse fazer artístico que a gente estimula funções cognitivas como a criatividade, o planejamento, a memória e também a expressão, a autoestima. E a Ana falou tão bem aí dessa questão da oportunidade das novas descobertas. A gente, às vezes, está dentro de um centro de reabilitação onde a gente só vê o que se perdeu. E muitas vezes na arte a gente pode discutir o que ganhamos. O que ganhamos ao aprender a pintar? O que ganhamos ao aprender a fazer uma escultura? O que ganhamos ao sair para visitar um museu? Então, a gente também trabalhava com a palavra ganhei. Ganhei, aprendi, né? Isso também é um lugar ali onde estamos. E a gente entende que a arte é possível de ser oferecida e utilizada em todas as esferas do trabalho da reabilitação. A gente está falando de um trabalho em conjunto com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a fono, com a psico, com a música, com a pedago e tantos outros profissionais. Por isso é que a gente iniciou essa série de encontros, para mostrar que juntos com esses profissionais é possível, sim, a arte vir como um rico processo dentro do processo de reabilitação, dentro do lugar ali da reabilitação. A atuação, então, de uma equipe de reabilitação, ela não se faz sozinho. A atuação em reabilitação não se faz sozinho. A gente faz isso, não se deve estar sozinho. A gente faz isso em equipe. Não tem como a gente não estar junto com uma equipe, todo mundo ali com um olhar para o paciente. Porque na reabilitação a gente acredita que o trabalho é multidisciplinar. Mas para além desse olhar, quando a equipe está coesa, o objetivo de uma reabilitação holística para o paciente, a gente torna essa equipe interdisciplinar, não mais multidisciplinar. Os nossos saberes, os nossos conhecimentos vão se entrelaçar e se multiplicar com o olhar para o paciente. Então, quando a gente adentra no centro de reabilitação com uma equipe multidisciplinar, no primeiro momento, a nossa percepção é do desafio. É olhar aquele paciente e entender uma nova provocação. Entender quem é aquela pessoa, a história daquela pessoa, entender as sequelas que aquela pessoa traz, o que tinha antes disso tudo, né? E também criar as estratégias da reabilitação. E isso é uma tarefa diária e individual. Então, quando a gente pensou no desenho do curso, que traz no nome Arte e Reabilitação, as neurociências se fizeram presentes às grades da disciplina.
Então, falar a respeito de funções cognitivas que são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Falar de atenção, falar de memória, falar de linguagem, falar de aprendizagem, falar de sensação, falar de percepção, falar de emoção, tudo isso trazendo o olhar da neurociência. Então, essa é uma das disciplinas que são abordadas no curso. O curso também gira em torno do processo não só de reabilitação, mas da inclusão das pessoas com deficiência física, visual, dificuldade de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem, envelhecimento patológico, déficits cognitivos acarretados por lesões cerebrais, né? E pensando e utilizando a arte, a palavra arte, neste processo, como facilitador do processo de reabilitação. Entender que a arte, como a Ana Carmen sempre me dá bronca, a arte é o carro-chefe do curso, né? Este lugar da arte que vai trazer a possibilidade não só de reabilitação, mas também de inclusão. Então, quando a gente fala do curso de arte e reabilitação, a gente fala para um processo para diversos profissionais. Profissionais da área de saúde, profissionais da área de arte e terapia, profissionais da área da educação. Sim, entender que a arte é uma ferramenta que a gente pode auxiliar no processo de reabilitação e inclusão global do paciente. Durante a minha trajetória na arte e reabilitação, que já se vão 16 anos, eu sou uma criança perto da Ana, né? Então, assim, mas eu juro que eu tenho uma bagagem, eu fui buscar a minha bagagem também, né, Annalise? Durante esse tempo, uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi foi com os profissionais que eu trabalhei. Porque os profissionais com quem eu trabalhei, a quem eu aprendi ali com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a fono, com a área médica, foram esses profissionais que me mostraram o trabalho que eles faziam. E também abriram o olhar para o trabalho que eu fazia. Porque não adiantava chegar ali no centro de reabilitação e não me integrar com essas pessoas. Eu precisava me integrar e trazer este olhar que eu tenho da arte aonde eu podia auxiliar na psicologia, na fisioterapia, na terapia ocupacional. Para quê? Para o meu bem-estar, para o meu status? Não. Para o bem do paciente, para o olhar holístico ao tratamento de reabilitação do paciente. Eu vou abrir aqui, eu acho... Paty, você consegue abrir aí para mim? Ah, tem aqui. Vou abrir aqui para vocês a nossa, aí onde pontuado a questão da equipe multidisciplinar, aonde a gente vai trabalhar, o desenho é sempre é sempre o indivíduo no meio e a gente em volta fazendo o melhor que a gente pode. Então, essas conexões do que a Ana Carmen trouxe da fenomenologia, da Ana, a respeito dos estudos todos em arte e neurociência, da classificação internacional de funcionalidades, fazem parte do curso. Então, após abarca disciplinas como arte e neurociência, classificação internacional de funcionalidade, e também abordando especificamente a questão das deficiências, dificuldades, distúrbios, envelhecimento e déficits cognitivos. Eu finalizo a minha fala convidando vocês todos a conhecer, nos nossos próximos encontros, o olhar da arte e reabilitação de mãos dadas, né? A Vera trouxe essa palavra de mãos dadas, eu gosto dessa palavra, eu passei a adorar, Vera, que é de mãos dadas realmente, que é de mãos dadas com outros profissionais, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação e pessoas da família, porque é essa tríade que é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. E é nessa tríade que a gente fez a estrutura desses encontros e também nessa tríade que a gente pensa neste curso. Por isso que a gente acredita, fala com paixão, porque quem está ali junto e entende este lugar da arte, este lugar que a arte tem, este poder que a arte tem. Eu essa semana conversei com a Annalise e falei, tem um livro de arte-terapia de 2012 que já fala que a arte-terapia tem que abrir o olhar dela para a ciência.
E isso eu vejo a Ana fazendo desde o primeiro dia que eu a conheci, que é essa união de arte e de ciência, que é fundamental para comprovar o quanto a arte é importante para todo o desenvolvimento do ser humano, incluindo a reabilitação e a inclusão. Obrigada. Vera. Ai, nossa, Tânia, depois de ouvir vocês, que delícia. Eu acredito sim nas mãozinhas dadas, porque eu acho que tem um conectivo que é e, né? E não ou. Ou eu gosto muito da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, mas aqui é muito gostoso pensar neste e, que é por isso que eu falei, essa possibilidade do inter, né? Que é tão difícil ainda em todo um processo educacional, médico, né? Existe essa coisa que precisa, como é que a gente conversa com tudo isso? E eu acho que é isso que a gente está querendo propor e vocês estão assim lindamente trazendo, como eu disse desde o começo. Eu fiquei encantada com as falas, com o trabalho, amei as imagens, Ana Carmen, meu Deus, eu me via naquela mata, o meu trabalho é todo do simbólico, né, desde sempre, né, e aí é isso, eu não preciso ver, mas o que é aquilo? Deu algo muito forte, deu vontade de deitar ali, ficar ali, esperando para ver. Gente, eu acho que era isso, é esse o nosso pontapé inicial. Eu gostei muito quando a Analice diz assim, eu passo o meu anel. Tem a música, o samba que eu amo de paixão, meu pai amava, que é o meu anel de bamba, entrego a quem puder usar. Bora! Vamos usar esse anel maravilhoso, mas eu acho que nós não vamos só recebê-lo, nós vamos estar de novo, juntas, e você vai estar junto, encabeçando também, junto com a gente, tudo isso. Eu me sinto privilegiada também de estar nesse lugar, quando eu fiz, desde que fiz a parte de psicopedagogia e os distúrbios, a ideia era muito olhar para este maior, para as inclusões, e você, Tânia, não traz só este olhar que uma reabilitação ela está localizada só quando tem uma prótese, quando tem uma lesão cerebral, mas você consegue trazer esse olhar maior. E a arte reabilitação, né, Patrícia? A arte, ela traz este fio condutor, porque ela traz o olhar simbólico. E aí, bom, Jung é nosso mestre nisso tudo. Então, muito obrigada. Gente, estou encantada com todo mundo que esteve aqui conosco. Não é só em nome do Instituto, mas de todos nós. E próxima live, semana que vem, vamos estar juntos. Pati, quer despedir? Muito obrigada, Analice. Ana Carmen, a gente continua bem juntinhas, né? E Tânia, nem se fale. Pati, você pode despedir. Bom, também quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Tivemos muita gente. Quero agradecer as nossas convidadas, as coordenadoras dessa pós, a Vera, coordenadora do Instituto, dessa pós e de outras tantas. E semana que vem a gente tem mais uma live aqui e vamos estar de mãos dadas com a fisiatria. As inscrições já estão lá no Insta do Instituto Faces e no site da Arte Reab. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram esclarecer, é só entrar em contato. Cláudia,
acho que você é uma que a gente pode entrar em contato, que está perguntando se a pós é só para quem mora em São Paulo, porque agora a gente está nesse momento remoto, né? Mas a nossa pós e todas as pós do FACES, elas não são EAD, né? Elas são presenciais, mas só pelo momento é que elas estão sendo remotas. Mas acho que vale a gente conversar, Cláudia. Bom, eu acho que a arte, nesse momento, principalmente, a gente está vendo o quanto ela é importante na nossa vida. Nós já sabíamos, né? Mas acho que o mundo inteiro está vendo nessa pandemia o quanto ela é potente, o quanto ela é importante para a gente. E muitos apaixonados pela arte terapia agora também vão se apaixonar pela arte reabilitação. E vice-versa, né? Obrigada, gente. E a gente espera todo mundo na semana que vem. Obrigada, Analice. Prazer te rever, estar aqui com você de novo. Obrigada, Ana Carmen, Tânia. Um beijo. Obrigada a todos que participaram.